Bom dia, quarto ano. Como é que todos estão? Espero que bem, se cuidando. Vamos iniciar mais uma aula de geografia, tá? Mas, antes que a gente vá para novos assuntos, eu vou revisar alguns, tá? Em especial esse último que nós estudamos, para que a gente prossiga, tá certo? E, relacionado a esse assunto, eu vou estar mandando uma atividade em PDF, ok? Para vocês responderem, certo? Então vamos lá. Olha só. Se puder acompanhar, vai ser um prazer, não é isso? Porque vocês vão olhando o que tia vai dizendo e com isso vocês vão compreendendo, vendo se tia tá falando certo, se não tá. Se dúvidas surgirem, por favor, me perguntem até mesmo no grupo, não tem problema. O que importa é que vocês assimilem da melhor forma possível, tá certo? Gente, eu quero que vocês voltem lá para a página 6, tá certo? A gente vai para paisagens rurais. Mas, diante dessas duas primeiras páginas, que é algo mais simplificado, eu gostaria que vocês fossem para a página 6, onde vamos falar sobre paisagens no campo, ok? Isso mesmo, paisagens no campo. Lembrando, só vamos lembrar que paisagens no campo está relacionada à paisagem rural, tá? Diferentemente da paisagem que nós estamos habituados a ver na cidade, né? Talvez alguns alunos do quarto estudem, ou melhor, morem em alguma zona rural, mas a grande maioria dos alunos moram na cidade. E mesmo que de repente não morem na zona rural, mas tenho certeza que já fizeram alguma viagem, algum percurso em que se deteram a paisagem rural ou já tiveram a oportunidade de visitar algum sítio de alguém, família, ou ter também algum sítio dos seus pais e vocês possam ir de certa forma com mais frequência. E a gente vê que há uma grande diferença, né? Há uma grande diferença desses espaços, não é isso? Nós vimos que na paisagem rural, na zona rural, as pessoas aproveitam desses espaços para cultivar alimentos. A gente está falando de verdura, frutas, em uma infinidade, como também estamos falando da criação de animais, porcos, gados, aves, entre outros, né? A gente vê que é aproveitado esse ambiente também para a questão econômica do próprio espaço. Nós vimos a extração de animal, vegetal e mineral, certo? Animal, como nós acabamos de falar, a vegetal, porque nós estamos falando também não só da agricultura, como também a extração de outros alimentos, como por exemplo a extração na floresta amazônica, que nós vemos do cupuaçu, do açaí, a extração do látex para fazer borracha, a extração mineral, que no caso estamos falando dos minérios, é isso? Como o ouro, a prata, o níquel, enfim, tantos outros. E diante dessas informações, a gente aprende com isso que no campo, na natureza, que nós adquirimos a matéria-prima. Matéria-prima que por meio delas nós adquirimos o que hoje temos em nossas casas, no nosso dia a dia. Para que eu e você possamos ter uma tecnologia como um computador, um celular, uma TV, saiba que é por meio da matéria-prima que nós adquirimos esses produtos, tá? Como a tia falou, o mineral. O mineral nos faz obter um celular, nós conseguimos ter a internet, ou melhor, nós conseguimos ter um televisor em casa, um computador, não é isso? A matéria-prima faz com que tenhamos roupas, a matéria-prima faz com que nós tenhamos móveis em casa, porque vem da madeira. Então, a matéria-prima é a base para que nós hoje possamos utilizar e ter esse conforto, né? Supre muitas necessidades nossas do dia a dia, não é isso? Dentro desse meio do campo como um todo, a gente vai nos deter a construções, a residências, a armazéns,
Sim, vamos nos deter. O campo não é só mesmo tão simples como a gente às vezes deduz ser, né? Uma família, agricultura, pecuária, não, não é tão simples assim. Nós vamos encontrar comunidades, nessas comunidades nós podemos encontrar construções, algumas comunidades a gente pode encontrar calçamento, uma rua asfaltada, dependendo, posto de saúde, não é isso? A gente pode se deter. Quando a gente se detém a essas situações, a gente se detém aos silos. Silos são armazéns construídos para armazenar em grande quantidade aquela agricultura que foi plantada em determinado tempo e agora está sendo colhida, certo? Então, o silo está mais voltado para isso, ok? A agroindústria a gente encontra no campo? É possível sim. Quando a gente fala em agroindústria no campo, a gente está falando, por exemplo, do cultivo da cana-de-açúcar, porque é necessário uma usina para poder recolher essa cana-de-açúcar e fazer a produção do açúcar, do álcool, do etanol e tantos outros, não é isso? Então, no campo, olha só o que a gente já trabalhou no campo. Olha o que tem, olha o leque de atividades, de coisas que encontramos dentro do campo. Alguns acham que o campo é somente a família, a criação de alguns animais, a plantação de algumas verduras e frutas, e não só se resume a isso. Se a gente for aprofundar, a gente vai encontrar muitas outras informações que a gente pensa que é besteira, acha que não é tão valoroso, mas é do campo onde a gente retira tudo que utilizamos no nosso dia a dia. É do campo que sai, que é detalhado, minuciado, todos esses elementos, certo? Ok? Gente, quando a gente fala assim, ó, trabalho no campo, certo? Trabalho no campo, que tá na página justamente 7. A gente tem que lembrar o quê? Das atividades econômicas. Bom, o campo, ele se divide, ou melhor, as atividades econômicas se dividem entre setor primário, secundário e terciário. Mas a gente só vai ver no momento o primário, que é o livro que está trabalhando assim, tá certo? E quando a gente fala em setor primário, o que quer dizer? O setor primário é onde tudo começa. Estamos falando da agricultura, da pecuária, da extração. Estamos falando da base. O primário é a base, certo? O secundário e o terciário vocês verão ao longo do conteúdo em determinado momento. Mas, por enquanto, coloquem isso na cabecinha de vocês. O setor primário está relacionado às atividades primeiras. É a base. É de onde nós tiramos nosso alimento, onde vem a extração, onde vem a agricultura, onde vem a pecuária. Tá certo? Por exemplo, nós, dentro do assunto de vocês, a gente vê o setor primário, vê a agroindústria, certo? A agroindústria, quando falamos em agroindústria, a gente está falando de algo bem maior, certo? Já não é mais o setor primário. A agroindústria fala-se de indústrias. Indústrias essas que fazem o processamento de diversos elementos. Esse processamento pode ser de carnes, pode ser de leites, pode ser dos minérios que são extraídos, podem ser de qualquer um desses que te acabou de falar. A agroindústria, ele transforma a matéria-prima em algo que nós utilizaremos. Não sei se vocês lembram, geralmente passa na Globo, agro é pop, certo? Agro é pop. Realmente, quando a Globo ressalta muito essa propaganda, esse comercial, ele quer dizer que é do setor primário, da agricultura, da extração de minérios, da extração dos alimentos que são derivados dos animais, entre tantos outros, que por meio dessas atividades como a pecuária, a agricultura, é por meio dessas atividades que nós conseguimos construir e manter as indústrias. As indústrias vão transformar a matéria-prima em elementos, em alimentos
investimentos que eu mais você vamos poder usar. Vai poder transformar medicamentos, vai poder transformar a borracha em pneus, poder transformar o petróleo em plástico, onde nós poderemos utilizar em diversas utilidades domiciliar, industrial, enfim. Então, a agroindústria é algo bem maior nesse sentido, porque ela vai transformar os elementos que estão na agricultura, na pecuária, em elementos que possamos utilizar em nosso dia a dia para suprir nossas necessidades, certo? As usinas de açúcar, as usinas de cana-de-açúcar, os laticínios, as fábricas de laticínios são todos que fazem parte da agroindústria. E o comércio? O comércio é a finalização de todas essas etapas. Como assim, tia? Vejamos bem. Para que você possa ter esta caneta em mãos, tá? Então, a gente vê que a matéria-prima dessa caneta é o petróleo. Por quê? Porque por meio do petróleo é possível fazer plásticos e outros derivados, tá? Então, vejam bem, a gente está retirando a matéria-prima da natureza, ok? Teve alguém que fez a extração desse petróleo, depois foi para a agroindústria, que foi fabricado outras e inúmeras canetas como essa, e por fim ela foi colocada no comércio esse da minha cidade, da nossa cidade, dentre tantas outras, para que ela possa ser vendida, para que ela possa ser comercializada e eu e você possa utilizarmos. Então a gente está falando de uma coisa que, digamos assim, é simples, mas ela se torna grandiosa quando a gente olha de onde surgiu, o meio e o final, toda a trajetória dessa caneta e digo mais, de tudo isso que nós utilizamos. Desde coisas muito básicas que achamos ser bastante simples, como papel, até coisas mais, digamos assim, com mais intervenção tecnológica, como um computador, um celular e tantos outros, certo? O comércio é a finalização. O comércio só vai vender produtos como este? Não. O comércio é uma prestação de serviço. E quando a gente fala em prestação de serviço, a gente está abrindo um leque para inúmeras coisas. Hotéis, fazendas, restaurantes, bancos, enfermaria, hospitais, tudo isso faz parte do comércio, certo? Bom, aqui eu vou fechando esse nosso assunto, pelo menos por enquanto. Eu estarei enviando para vocês a atividade em PDF. Vocês farão e vão me enviar, ok? Tia vai estar esperando para que a gente possa registrar mais uma aula. Fiquem todos com Deus e até a próxima. Lembrando, estou fazendo a revisão para que a gente possa ir para novos assuntos. Eu estou iniciando para que a gente possa concluí-lo e fechá-lo com melhor qualidade, tá certo? Fiquem todos com Deus e até a próxima aula.